Sejam todos muito bem-vindos ao podcast de hoje. Hoje vamos dar-vos a receita de um home office saudável. Eu sou a Teresa e comigo está a Beatriz e a Matilde. Para além da nossa voz, irão ouvir excertos da participação de um psicólogo, uma analista de dados e uma gestora de projetos que trabalham em regime remoto, que de bom agrado aceitaram a participar nesta nossa iniciativa. Lançamos uma pergunta aos nossos ouvintes. Se tivessem uma varinha mágica e com um gesto aparecesse o vosso home office perfeito, como é que este se pareceria? Bem, como não conseguimos ouvir a vossa resposta, esperemos que ao longo deste episódio vamos encontrar a vossa visão. Começamos por perceber como é que os nossos entrevistados vivem o dia-a-dia em home office. Alguns falaram da forma como organizaram o espaço. Tinha um escritório com uma cadeira ergonómica, com um segundo ecrã para trabalhar. Comprei um aquecedor para ficar mais quente. Os objetos decorativos, tinha algumas plantas e um sofá no escritório, tinha assim algumas peças decorativas. Outros falaram das suas rotinas. Então, num dia normal eu trabalho das 8 até às 5 e faço 2 pausas, ou seja, uma de manhã, mais ou menos 10 minutos, 15 minutos, dependendo do pessoal que encontro na copa, ou pronto, a conversa pode estender-se, e de tarde exatamente igual, ou seja, só existem 2 pausas, mais ou menos de 10 a 20 minutos. Claro que em casa acaba se calhar por ser diferente, porque em casa acabo por lanchar à beira do computador e não faço tantas pausas, mas depois também posso acabar mais cedo. Há uma maior flexibilidade entre conjugar se tem alguma coisa marcada às 5, então tento ajustar o horário para conseguir sair nesse horário. E ainda do impacto que o contexto familiar pode ter. Então, por vezes, como eu partilho o meu escritório com o meu pai, nem sempre é fácil estar num espaço tranquilo e silencioso, porque existe momentos em que ele me pede uns favores para sair do escritório e ajudá-lo, portanto, há aqui uma quebra da concentração, bem como alguns telefonemas constantes, quando ele está presente no escritório, que fazem com que haja esta quebra na concentração também. E será que é fácil implementar boas práticas em casa? A resposta parece ser depende. Embora as boas práticas da literatura incluam pausas, espaço dedicado, equipamentos adequados e delimitação entre vida pessoal e profissional, nem sempre são eficazes na prática. Porquê? Porque estas recomendações partem do pressuposto de que todos têm as mesmas condições. E isso nem sempre é verdade. Durante as entrevistas, percebemos que o contexto familiar pode ser um obstáculo real. Houve quem partilhasse que os pais, por exemplo, não levam muito a sério o facto de estarem a trabalhar em casa. Isso gera interrupções constantes e uma dificuldade enorme em manter o foco. Para além disso, muitas vezes, o sucesso da sua aplicação destas boas práticas depende de fatores externos, como o ambiente familiar, o espaço disponível em casa ou até a compreensão, ou falta dela, por parte das pessoas com quem se partilha o dia-a-dia. Outras pessoas referiram que precisam de fazer um esforço consistente para separar o tempo de trabalho do tempo pessoal, porque os limites se esbatem facilmente. A teoria fala-nos muito do autocontrole como uma ferramenta essencial no trabalho remoto. Por exemplo, George E. Williams sublinham que o estabelecimento de limites claros e o autocontrole são fundamentais para proteger o bem-estar dos trabalhadores remotos. Mas mesmo com muito autocontrole, torna-se difícil manter uma rotina se à nossa volta tudo convida à distração. Os desafios, eventualmente, esta questão que vocês referem aqui da questão da vida profissional e da vida pessoal se misturarem, portanto é preciso ter aqui alguma disciplina, digamos assim, para tentar que isto não aconteça. Se até agora falámos de desafios, também é importante olharmos para os elementos que tornam o home office mais positivo e sustentável. Sim, porque apesar dos desafios, notamos que há condições que, quando estão presentes, fazem toda a diferença no bem-estar de quem trabalha a partir de casa. Começamos pelos fatores físicos. Um espaço de trabalho confortável, bem iluminado, com uma boa cadeira, uma mesa adequada. Parece básico, mas ainda há muitas pessoas a trabalhar na ponta da cama ou ao lado da cozinha. Depois temos os fatores psicológicos. E aqui, um dos mais referidos nas entrevistas foi a necessidade de socialização. Fatores como uma menor colaboração entre colegas de trabalhos, distante contacto com a chefia e a ausência de momentos de convívio fizeram sentir-se tanto no desempenho como na rotina dos entrevistados. Às vezes acontece quando se está a trabalhar no escritório as pessoas irem pedir ajuda ou pedirem alguma coisa e neste caso não acontecem interrupções, o que é bom.
Mas por outro lado também não posso interromper ninguém caso precise de ajuda e tenho que esperar pelas respostas das pessoas, mas faz sentido. Pois, aqui quando eu estou presencial, acabo por ter muita mais comunicação com o meu chefe do que quando estou híbrida, ou seja, neste dia de teletrabalho, acabo por não falar tantas vezes com ele como se estivesse no escritório, porque o nosso escritório é ao lado um do outro, portanto, ele chama-me, eu vou lá, ou ao contrário. E por fim, temos os fatores organizacionais, como a qualidade da liderança, a clareza nas expectativas e a existência de canais de comunicação eficazes. Quando existe clareza nas orientações e apoio por parte da equipa, trabalhar a partir de casa torna-se mais eficiente e menos desgastante. Conhecimento através do meu chefe, ou seja, ele transmitir que efetivamente o trabalho que eu lhe entrego foi bem feito e que está bem e que está a ser útil, ou seja, que faz a diferença. Mas olha que trabalhar bem a partir de casa exige mais do que disciplina, exige planeamento e muitas vezes criatividade. E é recorrendo a essa criatividade que cada pessoa acaba por encontrar as próprias estratégias para conseguir manter o foco, a produtividade e o equilíbrio. Começa-se logo pelo espaço. Lembro-me de quem referisse, por exemplo, que estabeleceu uma área de trabalho restrita, fixa e silenciosa. Realmente é uma boa forma de proteger a concentração e definir limites físicos entre o trabalho e o resto da casa. No entanto, temos que nos lembrar que nem toda a gente tem essa possibilidade ou desejo. E aí surgem outras soluções, como o coworking, que apareceu como uma estratégia para quebrar o isolamento. Por exemplo, a analista de dados explicou que o convívio com outras pessoas, mesmo que não sejam colegas de trabalho, ajuda a manter a motivação. Verdade! Outra estratégia que se destacou foi a gestão do tempo. Através de uma rotina estruturada, mas flexível, com pausas curtas e estratégicas, por exemplo, a cada 20 a 30 minutos, de modo a estimar a criatividade e evitar o excesso de trabalho com um desgaste mental. E também se falou muito de limites. Manter horários bem definidos foi apontado como essencial para separar o tempo de trabalho do tempo pessoal e também evitar aquela sensação de que se está sempre a trabalhar. É importante, obviamente, fazer pausas. As horas de trabalho são diferentes. Por fim, quem já trabalha há mais tempo neste regime destacou a importância de ter equipamentos e softwares de qualidade, bem como um plano de contingência para falhas técnicas, como acesso alternativo à internet ou formas de contacto de emergência. E se o home office fosse um bolo? Diríamos que ninguém o faz exatamente da mesma forma. Uns preferem mais estruturada, outros mais flexibilidade. Há quem use ingredientes de alta performance, como planos de contingência, cadeiras ergonómicas e softwares de topo. E há quem se safe com o que tem à mão, desde que funcione. Ainda assim, depois de ouvirmos vários testemunhos e olharmos para a teoria, conseguimos identificar alguns ingredientes base que quase toda a gente usa, ou pelo menos tenta. Primeiro, o espaço. Nada de cozinhar no meio da confusão. Um cantinho só para o trabalho, de preferência silencioso e com boa luz, ajuda muito, como já dizia Vischer lá em 2007. Depois a massa tem de crescer bem, e aí entram os fatores motivacionais. Reconhecimento, autonomia, apoio da chefia. Baker e Demeroyd falam disso como essenciais para que o bolo não abata a meio. Não podemos esquecer as pausas, como o fermento. Sem elas a coisa não respira. Vários entrevistados referiram pausas curtas a cada meia hora e pausas maiores para estimular a criatividade ou simplesmente sair do ecrã. E se tiver distrações na cozinha, ou melhor, em casa, convém ter truques na manga, ruído branco, avisos à família, hora certa para fechar o portátil. O autocontrole é importante, sim, mas o contexto tem de ajudar. E claro, nada de queimar a base com excesso de trabalho. Ter uma rotina equilibrada, com hora para acabar, é tão importante quanto começar bem o dia. No fim, a receita certa é aquela que resulta para ti. Mas se tiveres um bom espaço, apoio, pausas, ferramentas e alguma flexibilidade, há boas hipóteses de o bolo sair leve, consistente e até saboroso. Caros ouvintes, infelizmente estamos a chegar ao fim deste episódio. Depois de tudo o que ouvimos, entrevistas, reflexões, estratégias, entre outros, percebemos que trabalhar a partir de casa é muito mais do que ligar o computador e responder a e-mails. É sobre gerir interrupções, encontrar o nosso ritmo, negociar espaços, definir limites. Ao longo daquilo que conversamos e tivemos a oportunidade de ouvir por parte dos participantes, a receita mágica com que brincávamos no início não existe,
Pois, embora seja verdade que estratégias como a definição de um espaço dedicado, a gestão eficiente do tempo e a delimitação clara entre a vida pessoal e profissional tenham a sua eficácia comprovada, a realidade é que não há uma solução única, mas sim adaptações que cada pessoa faz consoante a sua vivência. O importante é encontrarmos o que funciona e ajustar sempre o que for preciso. Bem, obrigada por terem estado deste lado. Esperemos que este episódio vos tenha feito pensar ou dado ideias e vemo-nos no próximo. E até lá, respirem fundo e sim, fechem mesmo o portátil a horas.